Hajimemashite! Eu sou a Paty Teló, a primeira produtora de craft sake do Brasil. Estou aqui nesse canal agora para falar um pouquinho sobre produção de sake. Nesses próximos capítulos eu vou falar um pouquinho sobre as viagens que eu fiz, as fábricas que eu visitei, muita produção de sake, que é aquilo que eu sou apaixonada. Eu sempre falo que dividir conhecimento faz a gente crescer mais. E hoje eu tô aqui para mostrar um pouquinho para vocês sobre essa cultura milenar. Como vocês já devem ter ouvido e vão escutar eu repetir 1000 vezes, sake é uma bebida fermentada alcoólica de arroz. Não, ele não é um destilado. Ao contrário do shochu, que é um destilado japonês, o sake é só um fermentado. O fermentado, né? O processo de produção dele é parecido com o da cerveja. Então lembrem, sake não é destilado. Para produzir sake a gente precisa 4 ingredientes. O principal deles é a água. 80% da garrafa de sake de vocês é composto por água. O segundo ingrediente, e para mim um dos mais importantes também, é o arroz. Pensa em arroz, eu penso em sake. O terceiro ingrediente, ele é arroz, mas é um arroz que foi malteado com koji. Koji é um fungo que a gente usa para semear o arroz e fazer o malte do arroz. E o quarto e último ingrediente é o fermento que vai nos dar o aroma maravilhoso do sake. A fabricação de sake é um processo longo e demorado. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada um dos processos até chegar na bebida. As 15 etapas propriamente ditas da produção do sake são o cultivo do arroz, o polimento, a lavagem do arroz, a absorção dele de água, o cozimento e o resfriamento, depois o cultivo do koji, o preparo do moto, a fermentação em si, a filtração. Após isso, pasteurização, o acréscimo de água, diluição, maturação, de novo filtração se for necessário e o invase. A produção de sake ela pode ser dividida em mais ou menos 13 fases. Eu vou explicar um pouquinho, depende do objetivo final de cada produtor. Eu divido a produção de sake em 3 processos: pré-produção, a produção e o pós-produção. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Entrando na pré-produção, a gente pode falar sobre o cultivo do arroz. O cultivo do arroz ele demora de 120 a 150 dias para colher, né? Então já é um processo longo. Depois a segunda etapa é o polimento do arroz. A quantidade que o arroz vai ser polido vai interferir no sabor final de cada sake. E ainda na pré-produção a gente pode acrescentar a lavagem do arroz. Esse arroz vai ser lavado e depois ele vai ficar de molho para absorver água para poder ser cozido. O cozimento também é um processo delicado. O arroz é cozido no vapor e depois desse cozimento a gente entra na produção propriamente dita. Depois do cozimento, esse arroz vai ser resfriado, metade dele vai para a produção do koji, que é o malte do arroz, e a outra metade vai para a fermentação. A fermentação também é dividida em 2 etapas. A primeira delas, assim como a cerveja, a gente produz o starter. O starter ele demora em torno de 25 a uns 35, 40 dias para ficar pronto. Nesse processo a gente acrescenta o fermento, a água, arroz e koji. Essa é a única etapa que a gente acrescenta o fermento. É durante o starter que o fermento vai se multiplicar para daí poder transformar o açúcar do sake em álcool. E aí a gente entra no processo de fermentação. É agora que a mágica acontece. Nesse momento, o koji transforma o amido em açúcar e ao mesmo tempo o fermento transforma esse açúcar em álcool. É o que a gente chama de fermentação dupla paralela. É um processo lindo e ele demora em torno de 21 a 40 dias também para ser finalizado. E depois dessa fermentação a gente entra na pós-produção, que é quando o sake sai do fermentador, ele é filtrado e aí ele vai ser maturado. Nesse momento, antes da maturação, ele pode ser diluído com água, ele pode ser acrescido de álcool destilado, que a gente chama um sake honjoso, ao contrário do sake que é chamado junmai, que ele é puro, né? Isso quer dizer que o álcool que tem aqui dentro vem só da fermentação, ele não tem acréscimo de nenhum outro álcool destilado. E aí ele vai para a maturação. A maturação pode ser feita na garrafa, pode ser feita no barril de inox, pode ser feito no barril de madeira. E essa maturação vai demorar pelo menos 3 meses. Então essa garrafa aqui, ó, demora 6 meses para chegar na tua mesa. Então eu espero que tu deguste ela com muito carinho.
Bora lá degustar o saquê? Kanpai!